O acidente providencial. Martinho Souza era rapaz inteligente, muito culto, mas excessivamente confiado a ideias fixas. Após firmar esse ou aquele ponto de vista, não cedia a ninguém no campo da opinião. Renovava os pareceres que lhe eram peculiares somente à força de fatos, e assim mesmo apenas quando os acontecimentos lhe ferissem os olhos. Declarava-se absoluto nas interpretações e, rebelde, brandia pesada argumentação sobre quantos lhe não aderissem ao modo de ver. Dentro de semelhantes características, foi colhido na trama sutil de terrível obsessão. A influência deprimente das entidades infelizes envolveu-lhe o campo mental em rede extensa de vibrações perturbadoras e o equilíbrio psíquico progrediu singularmente, senhoreando-lhe o sistema nervoso. O desventurado amigo começou por abandonar o trabalho diurno, recolhendo-se ao ambiente doméstico, onde se consagrou ao exame particularizado do próprio caso, enquanto se alarmavam a esposa e os filhos pequenos do casal. Martinho alimentava conversações estranhas, gesticulava a esmo, esbugalhava os olhos como se fixasse horrendas paisagens, dominado de incoercível pavor. Não chegava a identificar as sombras que o cercavam, ameaçadoras e inflexíveis na perseguição sem tréguas. No entanto, assinalava-lhes a presença e captava-lhes os pensamentos sinistros em forma de cruéis sugestões. Atacado de insônia insistente, não se aquietava, senão durante alguns minutos. Pela madrugada, para o descanso corporal, gastando as horas em movimentos anormal e excitante através dos aposentos, ao jardim e do quintal, errando sempre, obcecado por invisíveis malfeitores. De quando em quando, alguém comentava a situação, convidando-o a estudar a suposta enfermidade à luz do espiritismo renovador. Mas o teimoso doente se retraía nas interpretações científicas. Tratava-se, dizia ele, convicto, de choques sucessivos no sistema nervoso agravados por uma vitaminose significativa. Além disso, acrescentava, padecia enorme deficiência no pâncreas. Não se lhe processava a nutrição com a regularidade devida e via-se esgotado em vista da assimilação imperfeita. Os companheiros de luta, interessados em seu bem-estar, não conseguiram demovê-lo. O obsidiado tecia longas considerações de natureza técnica e relacionava diagnósticos complicados. Lia atenciosamente as anotações médicas referentemente aos sintomas que lhe dizia respeito e, para refutar os amigos, trazia as conversações exasperado e irritadiço, texto e gravuras de natureza científica para exaltar os próprios males. Agravava-se-lhe o tormento dia a dia. Assim atingira Martim perigosa posição mental. Os adversários de sua paz subtraíram-no quase totalmente a alimentação e acentuaram-lhe as preocupações na vigília enfermiça. Horas a fio, mantinha-se na estranha contemplação de paisagens horríveis, na tela escura do pensamento atormentado. Piorando-se-lhe a situação, os benfeitores espirituais que por ele se interessavam multiplicaram recursos de salvação, mobilizando novos colaboradores encarnados de maneira indireta, que passaram a visitar o enfermo por verdadeiros emissários
da solução indispensável. Eram portadores de consolação, remédio, esclarecimento e luz. Entretanto, o doente não se abria ao socorro que se lhe dispensava. Bastaria escutar calmamente a leitura de algumas páginas espiritualizantes e encontraria em si mesmo recurso à reação. Todavia, negava-se. Ele era impaciente e menos dedicado. Influência de ordem psíquica? Indagava exaltado aos visitantes. É rematado, maluquice de vocês. Sou vítima de exaustão geral por falta de suprimento vitaminoso adequado. Estou arrasado. Tenho um fígado apático, os rins intoxicados e os intestinos inertes. E estendendo o braço magríssimo na direção de um velhinho prestimoso que o visitava com frequência, exclamava estentórico: E o senhor, seu Luiz, ainda me vem falar de atuação de outro mundo? Não será ironia de sua parte? Silenciávamos constantes, desapontados. Luiz Vilela, o ancião citado nominalmente pelo enfermo, ele, traduzindo o pensamento de abnegados mentores invisíveis, retrucava sem irritação: Deveria você, Martim, acalmar-se convenientemente para o exame das necessidades próprias. Como julgar com tanto rigor princípios edificantes e curativos que você absolutamente não conhece? Não devemos condenar sem base firme. Não se sabe a quantos discípulos pode ser conduzido um homem, sob perseguições ocultas. Sei que o seu estado de agora impede a leitura meditativa. Entretanto, propõe-me a ler para os seus ouvidos e a prestar os esclarecimentos que se fizerem indispensáveis. Creio aprenderá você, desse modo, a consolidar as próprias energias e a refletir com mais clareza, repelindo as sugestões inferiores. Mesmo porque, Martim, você, meu amigo, em qualquer processo de remediar a saúde do corpo, é imperioso sanear a mente. O rebelde obsidiado, porém, não atendia. Não se detinha convenientemente nem mesmo para registrar as considerações de ordem afetiva. Andava nervosamente de um lado para o outro, torcendo as mãos ou gesticulando sem propósito, gritando blasfêmias e queixas. Não aparecia recursos com que se pudesse sossegá-lo no leito. Quase desalentados, consultavam seus amigos entre si. E não só no círculo dos encarnados sobravam essas preocupações. Os enfermeiros espirituais partilhavam aflições e receios. Martinho não oferecia campo adequado ao entendimento. E por essa razão, os algozes intangíveis ganhavam o terreno franco. Prosseguia o perigoso impasse. Quando certa noite, um dos verdugos sugeriu ao doente a ideia de galgar a velha mangueira do quintal, no sentido de respirar a atmosfera mais pura. O doente assimilou a ideia, encantado, sem perceber que o inimigo intentava precipitá-lo ao solo em queda espetacular. Recebeu o alvitre capcioso e gostou. Aguardaria as primeiras horas da madrugada, quando a pequena família descansasse nos domínios do sono, procuraria o ar feito na copa da árvore antiga, possivelmente conquistaria forças novas ao contato das mais altas correntes atmosféricas. Reconhecendo-lhe a disposição firme na execução do projeto, alguns colaboradores espirituais buscaram o diretor de suas atividades a fim de traçarem normas para socorro urgente. O chefe, contudo, ponderou muito calmo. Não podemos violentar o nosso Martinho no que se reporta à preferência individual.
Se ele não estima a orientação dos que lhe tramam a perda, como evitar que sofra as consequências justas? Deixemo-la confiar-se à dolorosa prova. Talvez esteja dentro dela a chave da solução que ambicionamos. Efetivamente, ao raiar do dia, o enfermo sofreu desastrosa queda de grande altura. Após escalar facilmente a velha mangueira escorregadia e muito alta, aos gritos de dor foi socorrido pelos familiares e companheiros inquietos. Em seguida, veio o médico, que o amarrou no leito para a restauração de ambas as pernas quebradas. Foi então que Martinho Souza, imobilizado no gesso, pôde ouvir a leitura reconfortante de Luiz Vilela, partilhar os serviços de oração e receber passes curativos, libertando-se da obsessão terrível e insidiosa. Transcorridas algumas semanas, quando conseguiu locomover-se, era outro homem. Sua queda da mangueira fora o remédio providencial. E assim, meus amigos e minhas amigas, a gente questiona, vamos precisar de passar por essa dificuldade? Vamos precisar de que a espiritualidade permita que nós soframos para que a gente possa acordar para o nosso dia, para o nosso momento, para as nossas necessidades? Vamos refletir para que nós possamos então trabalhar em prol de nós mesmos e desta forma em prol do Cristo. Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações.